E é com muito prazer que no Muda Mundo Tamo Junto de hoje eu recebo 3 professores que falam direto do Acre com a gente. A Matsiani Chanenawa, a Pacacuru e o Puruma. Gente, muito obrigada por terem aceitado o convite. Muito obrigada por nos oferecer essa oportunidade de, aqui do Rio Grande do Sul, a gente conversar com vocês e conhecer um pouquinho mais da nossa história, da história do Brasil, que infelizmente nos foi roubada, né? A gente, aos pouquinhos, começa a se apropriar e começa a conhecer, e graças ao trabalho que vocês fazem também. Os 3 são professores, os 3 estão fazendo mestrado na Universidade Federal do Acre, né? O Puruma se qualificou há pouquinho tempo, né? Aproveito para parabenizar. Ontem, olha só, muito bom, Puruma, parabéns. E eu queria que vocês começassem contando para a gente estava conversando um pouco antes de gravar, e é uma história tão linda, né? Que são os nomes, né? Eu não sei se a Matsiani pode começar contando o que é Matsiani e por que tu recebeste esse nome. Só abrir o microfone, Matsiani. Está fechado ainda. Agora sim. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Oi. Sou Matsiani Chanenawa. Tá dando? Tá, estamos te ouvindo. Sou Matsiani Chanenawa, moro na... Tão bonito. Moro na aldeia Morada Nova, em Feijó, Acre. Sou professora na escola Tucarraire Chanenawa, dos anos iniciais. Estou trabalhando com a turma do 5º ano. Sou também artesã aqui da aldeia Morada Nova. E é isso, nesse momento, por apresentação. Matsiani, tu me disseste que Matsiani tem um significado, né? Como se fosse a floresta, aquele que observa. Conta pra gente como é que é. Significa uma pessoa fria, que fica ali observando as pessoas, porque, como o Puruma falou, né, estávamos conversando, vem por geração em geração o nosso nome. E o meu nome já veio por parte da irmã da minha avó. Então, sempre vem, como ela era representante também das mulheres, ela reivindicava seu direito. Então, foram dando o meu nome como Matsiani Chanenawa. E, como eu falei, é uma pessoa fria que fica ali observando as outras pessoas, aí fica ali olhando, observando, vendo como que as pessoas vão fazer, e poucos ao pouco vamos aprendendo com aquela pessoa que está ali fazendo as coisas e fica observando. Obrigado, Matsiani. A Pacacuru, né? Então, o meu nome em português é Edilene Machado Barbosa. O meu nome indígena é Pacacuru, que significa taboca roxa. E a taboca roxa, ela é endêmica, né, aqui da nossa região. E ela significa resistência. E quando eu fui batizada com esse nome, eu me identifiquei muito por conta da minha trajetória de vida. E quando a mamãe Iraci, que era a pajé das ervas daqui, da aldeia, quando ela me batizou, ela disse para mim, o primeiro nome que me deram foi Nauá Charru, apesar de achar um nome bonito, mas não me identifiquei com o nome. Aí ela disse, você não é Nauá Charru, você é Pacacuru. E quando ela falou Pacacuru, me chamou a atenção, entendeu? Me deu aquela palpitação no coração e me chamou muita atenção. E eu até então não sabia o significado. Eu vim descobrir numa reunião de professores, quando o diretor da escola disse para mim, o seu nome tem tudo a ver com você. Por isso que a Pajé das Ervas lhe colocou esse nome, porque Pacacuru significa taboca roxa e é resistência. Então, eu me identifico bastante com esse nome. E eu sou professora há 10 anos, né? Minha formação é Ciências Biológicas. E eu trabalhei
aqui na Escola Tacarrenê, no ensino médio, com os alunos primeiro, segundo e terceiro ano, trabalhando na disciplina de Biologia, Química e Espanhol. Aí fui para uma outra cidade e lá eu entrei num projeto chamado Asas da Florestania, que é um projeto que até hoje tem no nosso estado, que é uma educação no campo. E lá eu trabalhei com aluno do 6º ao 9º ano, na mesma escola eu trabalhei 4 anos. E nesse período que eu trabalhei lá, eu consegui ver a evolução, né, dos alunos, porque eu comecei com eles no 6º e eu acompanhei eles até o 9º ano. Então, para mim foi de grande valia. Depois eu fui trabalhar na EJA, com jovens e adultos, e também foi uma outra experiência muito boa para mim, por conta de ser pessoas batalhadoras, pessoas resistentes, né? Ser mães que deixavam seus filhos para poder ir para a escola depois de um dia longo de trabalho. Então, foi uma outra experiência muito boa para mim, como profissional. Depois eu fui trabalhar com alunos do 6º ao 9º do ensino regular. Não foi uma experiência tão boa, porque eu tinha vindo da escola do campo, então os alunos da cidade eram bastante agitados. E trabalhei até 2018 em sala de aula. Hoje eu estou como educadora social dentro de uma ONG, que trabalha o empoderamento das mulheres indígenas. E nesse período de pandemia, a gente tem sofrido, tem que ter muita resistência, né, por conta da diversidade. E a gente trabalha diretamente na questão de empoderamento financeiro das mulheres, então a gente tem que se virar para poder fazer oficina, e agora esse modo tudo online, então se torna bem complexo. E eu acho que por enquanto é isso. Muita resistência mesmo, né, Pacacuru, né? Não está só no nome, está no dia a dia, né? Sim. Puruma, boa Boa tarde, tarde a Puruma. todos. Obrigada por ter aqui com a gente. Eu queria agradecer pelo convite, a oportunidade de a gente expor. Eu me chamo Eldo Carlos Gomes Barbosa Xanunava. Esse nome tem uma grande história de resistência, grande história de luta, grande história de migração de um lugar para o outro, de estar hoje aqui nessa aldeia, né? E a palavra indígena é uma nomenclatura pejorativa. E nós, aqui no Acre, temos 16 povo diferente. Tem o Runicuim, o Xananaua, Yawanauá, Nuquini, Puianaua, Madirá, Machinere, Naua, Xandaua, e assim sucessivamente. Então, a gente tem esses povos. Lembrando que em 1800 para 1900, o Acre ainda existia 70 povos diferentes. Hoje só são 16. Então, foi extintos, a maioria, por essa arrogância, essa ganância, essa visão capitalista que só pensa em dinheiro, né? Só pensa em o individualismo. Então, mas graças à nossa sabedoria, graças à nossa unificação, à nossa coletividade, a gente existe ainda hoje. Então, eu sou professor há 17 anos. Eu trabalho numa organização que representa os professores indígenas do estado do Acre. O Acre tem 547 professores indígenas, 16 povos indígenas diferentes. Tem 205 escolas diferentes. Tem mais de 9.000 alunos indígenas. Em 22 municípios, tem 11 com terras demarcadas. Então, a gente tem essa representação e reivindica uma educação diferenciada, bilíngue, intercultural, com sua própria língua, com sua própria cultura, que cada escola tem seu PPP, que cada escola possa formar os seus calendários diferenciados, que cada escola possa definir
os seus inícios, os seus términos de aula e os seus planejamentos de cada ano letivo. Então, a gente defende essa educação. Nós temos dois tipos de educação: a educação escolar indígena, que é ensinada dentro da escola, mas também temos a educação indígena, onde a gente aprende. Então, eu estou mestrando, em breve serei o mestre, já fui qualificado, né? Ontem, estou feliz por isso. É uma conquista, não é para qualquer um ter uma trajetória como a minha, de ser filho de seringueiro, não ter condição de ser indígena. Então, você tem uma luta, você tem uma história de como eu chegar até aqui. Porque durante a minha trajetória de morar na aldeia, de ir para a cidade, de estudar com os não indígenas, na época nós não era chamado de indígena, a gente era chamado de caboclo. E você sofrer sempre o racismo, o preconceito, a discriminação para você chegar num título desse, é luta, é vitória, é resistência, é dedicação mesmo daquilo que você quer defender, não para você, porque o meu mestrado não é voltado para para o meu diploma, meu mestrado é voltado para beneficiar, reivindicar, fortalecer o meu povo através da ciência do não indígena, a ciência ocidental, para poder defender, porque os nossos antepassados, nossos ancestrais não sabiam falar, não sabiam escrever, muito menos contar. Então, eles foram muito enganados. Então, nós não queremos que isso se repita sempre, mas hoje no Brasil ainda repete sempre isso, que o indígena sempre é inferiorizado, o indígena ele sofre racismo. Nos livros de história não ensinam as coisas atuais, ensina lá o índio de 1500, que o índio anda nu, ele é nômade, ele anda pintado, ele usa cocá e usa flecha. Nada mais, nada menos que isso. Mas hoje tem um indígena com título de doutor, hoje tem indígena com título de mestre, hoje tem indígena formado em várias graduações, em vários técnicos de áreas diferentes. Então, a gente tem isso, mas se não for por nós contando por isso, ninguém vai contar a nossa história. Então, isso é um privilégio a gente estar aqui com você, para contar um pouco. Eu sou Puruma, a minha avó botou o nome em homenagem ao irmão dela, ao tio dela. Ele era uma pessoa muito ativa, um líder respeitado, um líder de caráter, um líder de muita humildade, simplicidade, respeito do povo. Então, isso me faz inspirar muito nele, entendeu? Que Puruma significa impermeável. Então, isso é um nome muito que também não é pouca coisa que me faz enfraquecer. Para você ver, eu venho de várias situações de sobrevivência, não é só pela discriminação, pelo racismo, pelo preconceito, não. Por causa de doença, a gente pegou coronavírus aqui, governo nenhum apoiou a gente. A gente está aqui ainda, nem um teste rápido foi enviado para nossas terras, para fazer os testes pelo governo. Se não for as organizações indígenas que representam seu povo, a sua região, ou a sua aldeia, não vem esse apoio. Então, a gente tem que falar, a gente tem que gritar, que é para alguém ouvir e poder socorrer. Então, aqui, 99% do povo, mais de 400 povos indígenas que moram aqui nessa aldeia Morada Nova, não foram feitos teste rápido, mas todos foram contaminados com coronavírus. Então, isso não conta no gráfico do governo. Mas a gente fortalece mais ainda quando a gente não tem esse apoio. A gente busca a nossa medicina tradicional, a gente busca valorizar o nosso pajé, nosso curandeiro, nosso rezador, o nosso pastor, o nosso cacique, os nossos pais, os nossos mais velhos. Eles são nossos doutores do conhecimento tradicional, eles são nossos mestres do conhecimento do nosso povo. Então, a gente valoriza muito ele. Então, estou aqui para contribuir naquilo que for do nosso alcance, do meu alcance, naquilo que depender de mim, porque eu sempre disse em várias palestras, não importa se você tem um título de doutor, não importa se você tem um título de médico, não, independentemente de qual título você seja, mas não tem ninguém mais especialista que o indígena, se não for o próprio indígena. Então, a gente tem que ocupar esse espaço de dizer quem somos nós, de dizer o que queremos, o que pensamos, o que passamos, o que necessitamos e quais são as nossas realidades de cada povo. Então, isso é a nossa resistência, de ocupar agora os nossos espaços.
de nós ser o próprio autor, de nós ser o próprio pesquisador, de ser o próprio entrevistador, de ser o próprio mentor da formação, da desconstrução do que o outro escreve a gente, do que o outro descreve a gente, porque o outro que descreve a gente, ele não conhece, ele não viveu conosco, muito menos não conhece a gente. Então, a gente tem essa visão do indígena estereotipados, a gente tem essa visão indígena de selvagem, a gente tem essa visão indígena de inferior, a gente tem essa visão indígena, ele vive na mata, a gente tem uma visão indígena. Até hoje eu estava dando uma palestra, a mulher disse, e aqueles índios isolados? Os índios que moram na mata, eles não são isolados, eles são sem contatos. Isolados somos nós que moramos perto da cidade, a gente tranca a casa quando entra, tranca a casa quando sai. Então, para onde é que a gente vai com a violência, com esse tamanho de destruição da natureza, da humanidade, do meio ambiente, dos rios, da floresta, entendeu? Então, isolados somos nós. Então, eles são só sem contato, que ele vai da cabeceira do rio para outro, ele caça, pesca, ele vai pegar a sua mandioca, o seu legume, a sua fruta. Então, são expressões que o outro dá sobre a gente que acabam prejudicando. Se não for a gente que vai falar isso, a gente nunca vai desconstruir. E quem sempre escreveu isso, ele não conhece. Apenas ele escreveu achando. Esse achando é no pensamento, não no vendo. Era isso. Eu sei que vai ter outro tema. Obrigado. Puruma, Matsiani, Pacacuru, a gente teria tanta coisa para conversar nesse sentido, né, de desconstruir o que o Puruma trouxe, né, e revalorizar, ressignificar a história, né, do que são os nossos povos indígenas, da importância. Eu fico pensando, quando a gente fala em valores, o Mudamundo, o projeto que eu coordeno, tem como objetivo resgatar valores. E vocês falando, eu fiquei pensando que se a cultura indígena tivesse sempre sido valorizada e respeitada, talvez nós não precisássemos resgatar valores, né? Porque tudo que vocês trazem são a vivência de valores, né? É o respeito, né, ao ancestral, é o respeito ao avô que deu um nome. Hoje em dia, na nossa cultura, a gente desrespeita as pessoas de mais idade. É o respeito ao coletivo, né, que o Puruma trouxe, e a gente vive numa sociedade totalmente individualista, né? Então, se apropriar, conhecer, ressignificar e valorizar a cultura dos nossos ancestrais, a cultura indígena do nosso Brasil, que é tão diversa também, né? Porque, sei lá, mais de 300 etnias, talvez, eu não sei, né? Infelizmente, muitas já dizimadas, mas graças à resistência de vocês, à luta de vocês, ao esforço de vocês, a gente tem, né, povos ainda presentes e com essa cultura maravilhosa que poderia mudar o mundo. Poderia, porque vocês que preservam as florestas, vocês têm um conhecimento de plantas medicinais e tal, e eu acho que a gente tem um movimento muito pequenininho, ainda das escolas tradicionais, de conhecer um pouco isso. Então, além do papel do indígena, né, que o Puruma trouxe tão bem, assim, que é estudar, é fazer, sim, vai ser um mestre, isso é um privilégio num país como o nosso, né? São poucas as pessoas que têm condições de chegar, de estudar, é importante isso. Nós temos indígenas médicos, nós temos indígenas cientistas, isso é muito importante. Mas qual é o papel da escola tradicional, do professor branco, do professor não indígena? O que ele também pode fazer para valorizar essa história, Puruma, Matsiani e Pacacuru, que é uma história nossa, que é importante, né, que ela seja recontada por nós todos, por nós brasileiros. O que a gente pode fazer para caminhar nesse sentido? Não sei quem fala. Eu dou espaço às meninas, primeiro às damas. Então tá. Falando um pouco assim desse meio que desconstruir, né? Então nós aqui o Povo Xanauá, nós temos o nosso PPP, que é um projeto político, né? Então nós trabalhamos junto dentro do projeto político, meio para desconstruir esse meio que nós estamos vivendo, que estamos passando. Como todos sabemos, tudo que nós vamos fazer tem que ter
a consciência dos pais, do cacique, do agente agroflorestal, do agente de saúde, das parteiras, das representantes, tudo a comunidade. Além de inserir os pais, todos esses atores da aldeia, como os representantes de cada grupo, representante dos jovens, representante das mulheres, todos esses atores fazem parte do nosso projeto político-pedagógico. Então, dentro disso, cada um vai dar a sua ideia. Como que nós devemos fazer a nossa educação dentro da nossa aldeia? Qual seria o meio mais possível para que nós possamos ajudar os nossos alunos, tanto dentro da aldeia quanto fora da aldeia? Então, lá, sempre a maioria, sempre nós pais, nós representantes, nós professores, caciques, sempre coloca. Temos que nós ensinar os nossos alunos meio a meio, tanto a nossa cultura xananal, também como do branco. Como sempre vemos falando, sempre debatemos, temos que poder reivindicar o nosso direito, temos que reivindicar e ocupar os nossos espaços fora da nossa aldeia. Então, nesse momento que nós debatemos, junto com todas essas pessoas dentro da aldeia, vamos dar um ensino para os nossos alunos, vamos ensinar eles a nossa língua, vamos ensinar eles a sair da nossa aldeia, vamos ensinar eles a poder estar lá poder estar lá estudando, como sempre citamos, né? Fazer o mestrado, fazer o doutorado, ser o médico. Mesmo assim, eu creio que, além de nós o povo xanã, o povo indígena faz isso. Ensina o seu ensino dentro de casa e também fora, para que outras pessoas possam desconstruir, até mesmo nós podemos ser essa pessoa quando saímos da nossa aldeia, não poder abaixar a cabeça, uma pessoa falar e nós não conhecer o nosso direito, da nossa demarcação, da nossa terra, da nossa língua, da nossa pintura, porque às vezes, como antigamente, nós saíamos da nossa aldeia para ir comprar algum objeto, alguma roupa, às vezes enganava os nossos antepassados. Então, para desconstruir e valorizar mais a nossa cultura, valorizar mais a nossa escrita, a nossa leitura do nosso povo, trabalhamos esse meio a meio, desde a pré-escola até o ensino médio. Aqui mesmo na aldeia, a gente teve o da Matiani, né, que foi contemplado, do Eldo, e de mais 2 pessoas. E acontece que virou rastro de anjo, né? A gente não sabe o que aconteceu. E aí, a gente viu que foi prorrogado, saiu no Diário Oficial essa semana que foi prorrogado. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas você acredita que eles são tão cara de pau que tem um Instagram da Secretaria de Cultura e eles estão homenageando os indígenas, entendeu? Que era um recurso emergencial e aí eles estão homenageando os indígenas e a gente fica pensando, né? Será que eles pensam que os povos não sabem o seu direito, que não sabem, entendeu? Como você mesmo falou, já tem indígena advogado, tem indígena médico, tem indígena pesquisador, tem indígena professor. Será que o que a gente fica pensando, o que eles pensam a respeito depois de 2.522 anos, né? O que acontece, né? Será que acha que ainda é da mesma época do descobrimento do Brasil, porque só coloca na imagem de que indígena não tem, acho que não tem pensamento, só pode, porque que não sente, né? Que não entendeu, que não sabe o seu direito, que não sabe o seu, entendeu? E aí, vendo isso e ouvindo a Marciane falar, então, o que acontece? A gente tem que realmente incentivar as crianças, né, a continuar estudando, a continuar a saber do seu direito. Para quê? Para que no próximo século, que esse cenário mude, né? Porque não é possível. São bem 4 séculos e a gente batendo na mesma tecla. Né? Tem tanta lei que já estão ficando de maior e não é, por exemplo, a 11.645 já está ficando de maior e nas escolas do não indígena a gente vê que não tem. Quando tem um professor que vai trabalhar ela dentro de sala de aula, ele é retalhado pela coordenação, ele é retalhado pelos colegas. Eu mesmo fui uma das pessoas que, quando trabalhava na escola não indígena,
quando ia trabalhar a temática, era um tabu, entendeu? A gente era, se fosse trabalhar uma didática diferente, não podia ser, entendeu? A última escola que eu trabalhei, eu acabei entregando a turma para a coordenadora e pedi para que ela fosse trabalhar, porque eu estava trabalhando de forma diferenciada e ela foi dizer para mim que não estava certo, entendeu? Eu com a turma 3 horários seguidos, com a turma de 8º ano, só adolescente, na sexta-feira. Aí você imagina como é que pega fogo numa escola de periferia, entendeu? Aí a gente fazia um acordo, que trabalhava em forma de jogos e ficávamos 15 minutos para ir para a quadra. Então, ela disse que isso não era uma forma de trabalhar. Quando eu estava conseguindo dominar eles, para que eles aprendessem e eu conseguisse desenvolver meu trabalho, ela veio me impedir. Não queria ceder a bola, brincar. E assim sucessivamente. E aí, por exemplo, na didática indígena, os professores não trabalham de caixinha, as caixinhas, né? Aqui é o conteúdo de português, aqui é o conteúdo de matemática, aqui é o conteúdo de ciências. Então, como é que eles fazem? Eles trabalham de forma diferenciada, que eles conseguem, numa pulseira, trabalhar todas as ciências junto, né? A matemática, a física, a química, entendeu? Por exemplo, numa pescaria, eles ensinam, né, a questão da geografia, a questão da história, a questão da segurança alimentar. Se vai trabalhar os artesanatos, então ali está resgatando a história do povo, fortalecendo a história do povo, e assim sucessivamente. É isso, passar para o professor Eldo, que ele deve estar afiado para falar. Faz tudo muito mais sentido, né? Aprender dessa forma, né? E outra coisa, né? É muito melhor tu trabalhar no local aberto do que numa sala fechada, principalmente para adolescente. Porque numa sala fechada, onde a maioria das vezes não tem ventilação, não tem ar-condicionado, aquele monte de pessoa um atrás do outro, entendeu? O que é que ele vai fazer? Ele vai passar a maior parte do tempo sem concentração, porque o calor não vai deixar. Essa escola é igual a 500 anos. Né? Exatamente, que é o ensino tradicional de antigamente mesmo, não é como na escola indígena, que eles aprendem pescando, caçando, ali ele aprende a fazer medição, ali ele aprende, entendeu, a quilometragem, ali ele aprende as 4 operações, ele aprende a história, a geografia, e assim sucessivamente. Professor Puruma. Professor Puruma recebeu uma ligação. Então, Cris, o que acontece? Quando eu trabalhei a primeira vez na escola indígena, hoje eu já tenho colegas professor, formados em geografia, pedagogos, entendeu? As pessoas que eu trabalhei com eles já são meus colegas de profissão. Aqui mesmo, dentro da aldeia Morada Nova. Que bom, que bacana isso. Assim, aos pouquinhos, né, a gente vai desconstruindo e construindo, né, um país melhor, mais justo, sem preconceito. Sim. E aí, professor Puruma? Eu queria começar dizendo que a educação, meu pai não sabe ler nem escrever, muito menos minha mãe. Nós somos 9 irmãos. Hoje eu tenho uma irmã formada em Ciências Sociais, eu e mais 2 irmãos. Eu e o meu irmão somos formados em Pedagogia, tem uma formando em Pedagogia, e tem outra em Geografia, 2 em Geografia, ou seja, fomos obrigados a aprender os ensinamentos da escola não indígena. Mas nas escolas indígenas, ela é complexa, o ensino. Como a Edilene Apacacuru falou, o não indígena, ele separou. Fez uma caixinha para complicar mais ainda o conhecimento, para assimilar o conhecimento, para passar o conhecimento.
no aprendizado, no ensino-aprendizagem. Ele separou que isso aqui tem uma semente, ele separou aqui que é a carne da semente, separou aqui que é a semente germinando, ele separou aqui que tem uma árvore que dá essa semente aqui. Ou seja, não é no meio indígena ele não ensina assim. Ele ensina tudo juntos. Não tem nada a ver diferente, porque a fruta veio da árvore, a árvore deu a fruta germinou do chão. Ou seja, é nesse sentido que a escola indígena ela é ampla, é o que está ao nosso redor. A escola indígena ela é a nossa, é o nosso universo, é a nossa floresta, é o nosso rio, é o nosso peixe, é a nossa fauna, é a nossa flora. É na hora de tomar banho, é na hora de colher, é na hora de plantar, é na hora de caçar, é na hora de pescar, é na hora de brincar. Tudo isso é escola, é ensinamento. A nossa escola não é entre quatro paredes. Escola entre quatro paredes, ela não ensina, ela atrapalha e deixa as pessoas muito estressadas, tanto quem está recebendo conhecimento e quem também está repassando conhecimento. É estressante, você sai com dor de cabeça, você sai tonto, você sai suado, você sai preocupado, você sai, às vezes, chateado. Então, você não agrada ninguém quando você está entre quatro paredes. Sempre vai ter alguém ali que está insatisfeito com seus ensinamentos, entendeu? Porque tem uns que tem aluno com habilidade diferente, mas quando você vai ensinar, por exemplo, eu vou tomar banho, você leva uma criança de 1 ano... Fechou teu microfone por uma sem querer. Agora fechou a câmera e o microfone. Acho que você apertou sem querer aí no lugar errado. Por uma? Oi. Estão me ligando, só estou desligando. Então, o que acontece? Tá. Então, a nossa educação, a gente tem 2 tipos de educação. Aí sim, voltando ao meu pai diz o seguinte: ele não sabe ler, não sabe escrever. Eu perguntei para ele: pai, o que é educação? Ele disse: meu filho, educação não é você saber ler, não é você saber escrever, não é você saber pesquisar. Na educação é você saber respeitar as regras de determinados lugares. Cada lugar tem uma regra. Se você respeitar essas regras de determinado lugar, por vou lhe dar um exemplo. Aqui em casa tem uma regra que eu não permito fazer isso. Ali na casa do seu tio tem uma regra. Se você for respeitar aquela regra da casa do seu tio, você está sendo educado. Agora, se você não for respeitar, você está sendo mal educado. Ou seja, ele está dando uma aula para mim de educação indígena. A educação indígena, a minha avó dizia que ela me contava várias histórias. Eu sempre conto a história do jabuti. Que o jabuti andava de bando, gostava de uma brincadeira predileta, ia passando uma onça, a onça gostou da brincadeira e foi brincar com elas, ela acabou se dando mal e o culpado, ela foi para vingar o jabuti foi arrancado os pescoços tudinho, foi enfiado ao contrário e hoje eles são lerdos. Ou seja, quando ela está contando essa história, ela está contando uma história de menino que não é obediente. Quando você não obedece a ninguém, ela vai me comparar com a história da onça. A onça, o jabuti disse: você não pode brincar com nós que você não é acostumado. A onça insistiu e se deu mal. Então, quando ela está me contando essa história, que eu estou começando a teimar, ela diz assim: você já ouviu a história de jabuti? Já. Então, o que ela está dizendo para mim? Ela está dizendo que é para mim obedecer ela e não teimar aquilo que eu estou fazendo, entendeu? Então, isso é educação indígena. Educação repassada através da história. Aí ela vai, tira uma palha de jarina, que é uma palmeira, ela vai lá, desce uma pera. Pera é um vaso provisório que você põe no momento que não tem nada, você faz tipo um paneiro e você põe algum legume e leva. Então, ali, quando ela está tecendo, ela diz assim: filho, olha aqui, a gente tece aqui, a gente corta aqui, a gente quebra aqui. Aquilo é educação indígena, ela está ensinando o conhecimento e a prática dos seus conhecimentos. Quando ela está cantando, ela está me ensinando a cantar, ela não está cantando simplesmente para mim, ela está ensinando eu a cantar, porque futuramente vou precisar cantar. Isso chama-se educação indígena. Quando passamos para a educação escolar indígena, é diferente. É onde eu vou ter que inventar o meu símbolo de letras da escrita. Eu vou ter que imitar o outro. Eu vou ter que fazer o trabalho do outro que já está feito. Eu vou ter que repassar o trabalho do outro eu sempre disse que a escola não indígena, ela não ensina, ela orienta.
Por que que ela orienta? Porque a gente vai sempre lendo o referencial do outro. Você não estuda você, você estuda o outro. Então, ela orienta você a estudar o outro. Então, isso é que a gente tem essa diferença da educação indígena e educação escolar indígena. A educação escolar indígena é que tem um professor indígena, tem um aluno indígena, tem um contrato para indígena, tem escrita na própria língua do indígena, tem um livro publicado na língua do indígena, tem um material específico do pesquisador indígena, tem um autor indígena. Isso chama-se educação escolar indígena. Isso é um sonho que nós pretendemos realizar, porque nós não temos apoio de ninguém para ser um autor indígena, para ter uma publicação indígena, para ter uma formação indígena, para ter... Então, é uma necessidade, realidade, dificuldade que temos, que até hoje muita gente... Rapaz, vocês têm governo de vocês, apoiam muito, mas, na realidade, nós não temos governo nenhum. Entra governo, sai governo, nunca apoiou o indígena, nunca... Para nós ter uma educação de qualidade, precisamos ter uma demarcação de terra. No Acre ainda não tem todo mundo com demarcação de suas terras. Para você ter uma estabilidade, primeiro você tem que ter o quê? Sua casa, não é verdade? Então, quando você não tem sua casa, o que é que você vai fazer? Você não, tem um lugar indefinido. Ou você pode estar aqui 1 hora e você não pode estar aqui daqui mais 2 dias. Então, para você se estabilizar, para você fortalecer, para você garantir a sua segurança alimentar, garantir a sua cultura, garantir o seu costume, o seu conhecimento, o seu ensinamento, você tem que ter uma estabilidade. Primeiro, demarcação de terra. O governo Bolsonaro diz que não vai demarcar 1 milímetro, 1 centímetro de terra, nem para negro, nem para quilombola. Começa. O governo do Estado diz que está ajudando povos indígenas só no pensamento, na mídia. Infelizmente, na prática, é zero. 0 vezes 0. Os prefeitos municipais, infelizmente, é os mais racistas que tem com povos indígenas, ribeirinhos. Não é só indígena, não. Tem o negro, tem o ribeirinho, tem o extrativista, o agricultor. Essas sociedades são na mesma classe que a gente. Então, essa realidade é que a gente vive. Mas o que é mais importante hoje é nós estar aqui dizendo o que nós queremos, dizendo o que nós temos, dizendo o que nós sabemos, que somos capazes como qualquer outro ser humano. Cada ser humano, Deus deu a sabedoria, Deus deu a cultura, Deus deu uma forma de ensinamento, Deus deu uma forma de acreditar, uma forma de adorar, uma forma de curar. O não indígena, ele quer fazer, tem que ser do jeito dele, como se ele fosse o melhor. Na verdade, ninguém é melhor que ninguém. Se alguém fosse melhor que alguém, ninguém virava a terra do mesmo jeito. Como é que é? Outro dia, eu estava participando de uma aula de mestrado, o professor estava mostrando um livro de antropofagia, parece, eu não me lembro, que tem um autor lá que escreveu que o índio come tudo que vê pela frente. Eu achei muito interessante aquilo, ele escreveu esse livro, Antropofagia, parece. Não me lembro bem. Aí eu disse para ele, é muito legal, professor, quando você escreve esse livro, dizendo que o índio come tudo que vê pela frente. Mas quem não come nada que vê, nem come, mas quem come nem tudo que vê pela frente, vai cagar do mesmo jeito, vai ter o mesmo piché, vai ter o mesmo cheiro, vai ter a mesma... Não é verdade? Então, é coisa de se pensar que acha que o outro é melhor que o outro, acha que o outro come, que ele não come, não vai cagar diferente. É nesse sentido. Então, às vezes, o homem quer ser maior que o outro sem ser. O outro fala do outro sem conhecer. O outro quer o outro para explorar, não para ajudar. Então, a gente vive nesse mundo de um sobrevivendo em cima do outro. Às vezes, nem por isso a gente vai ficar calado. A situação que está acontecendo com o povo indígena do Acre é lamentável, é real, é verdade, é hoje, século XXI, 2021, plena pandemia, como se nós não sentíssemos, como se nós não adoecesse da corona, como se nós não sentíssemos o corona. Acha que está fazendo algo, o bem, para ele está fazendo bem, mas para nós é lamentável. Porque, às vezes, a pessoa usa o nome do outro para se dar bem. E eles estão usando o nome da gente. Felizmente, isso é a coisa do não indígena. O individualismo, o capitalismo, o neoliberalismo, o negacionista. Então, tudo isso acontece para a população indígena. Mas uma diferença tem muito a ver conosco, que se chama unidade, coletividade. Nós não trabalhamos na individualidade, que faz a nossa diferença.
a nossa individualidade, a nossa coletividade, vai nos fortalecer, vai nós vencer, vai nós conquistar, vai nós aparecer, porque o individualismo é muito ruim. Observe-se uma coisa, nas aldeias a gente não tem quintal. Alguns indígenas já estão pegando esse costume feio de limitar sua casa para o parente não passar no terreiro. Mas um terreiro, uma casa, uma aldeia é livre para todo mundo ir e vir. E o homem branco, não, ele cerca para ninguém. Quem quer entrar ali já tá fazendo mal. Ou seja, ele é individual, é ambicioso, só quer para ele não quer para os outros. Se ele tiver bem, os outros é que se vira. E o índio não. Se um estiver doente, todo mundo está doente. Se um está aprendendo, todo mundo quer aprender. Se um tá unido, todo mundo tem que se unir. Então, é um respeito, é uma admiração, é uma unificação, é uma coletividade diferente. Hoje, as escolas têm seu próprio projeto político-pedagógico. 50% ensino ocidental, 50% ensina sua cultura, porque hoje nós não queremos só aprender a cultura, nós queremos debater. Por exemplo, nós estamos dando aqui, nós estamos fazendo uma defesa da nossa educação, da forma que a gente ensina, da forma que a gente aprende, da forma que a gente... É o nosso costume, é a nossa cultura, é a nossa tradição, é a nossa essência indígena, de ensinar dessa forma. Então, outra coisa que eu quero dizer para a senhora é que a educação ela é completamente contrária daquilo que nós queremos. Vou lhe dar um exemplo. Eu estava dando uma palestra no ano de 2019 para uma escola particular, da turma do primeiro, segundo e o terceiro ano do ensino fundamental. Presta atenção. Quando eu me identifiquei como indígena, que eu estava vestido como estou aqui, eles disseram assim, por que se você não está nu? Por que você não está de cocá? Por que você não está pintado? Por que você não está na mata? Cadê sua flecha? Ou seja, as escolas já começam a ensinar dessa forma. Não tem uma temática que a lei que a senhora falou, a 11.645, que nem todo mundo se interessa a ensinar essa temática da diversidade étnica e racial. Já começa isso na pré-escola, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio e no ensino superior, pior ainda. A resolução 001 de 2014 obriga as instituições federais a trabalhar a temática de diversidade étnica e racial nas universidades. Infelizmente, ninguém vê isso. Passei 2 anos na universidade, eu não vi ninguém falando dessa temática. E quando vai falar dessa temática, é superficial. É o outro que fala da gente, não a gente. Entendeu? E hoje eu não quero que ninguém fale para mim, eu não quero que a senhora fale de mim. Mas também eu não quero falar da senhora. Mas se nós falar nós dois juntos, as coisas vão sair de qualidade. A coisa vai sair qualitativa, bem importante, bem nítido, bem esclarecedora, entendeu? Hoje tem índio que precisa se expor a sua cultura, que só quem expressa a sua cultura é o outro que pesquisou ele, não é ele. Então, nós temos que ser nós mesmos, nós temos que ser o autor, nós temos que ser o pesquisador. Então, é muito difícil. Essa lacuna que as escolas têm, tem um déficit muito grande do ensinamento que as escolas têm com a população indígena, é triste. Ensina superficial, o livro lá de 1500, quando foi descoberto, não ensina o mundo de hoje. Aí vou te dizer uma ideia, que quando eu fui ensinar, eu fui dar uma palestra em outra escola, no ensino médio, do terceiro ano do ensino médio, aí fui falar sobre religiosidade. Quando eu cheguei, entrei na sala de aula, você está me ouvindo, professora? Eu estou. Quando eu fui dar uma palestra numa escola de ensino médio, uma escola particular, quando eu entrei na sala de aula, os alunos disseram assim, professora, poxa, a aula estava boa, e agora? Entendeu? Como se eles achassem que eu não fosse capaz, como se eles achassem que eu não soubesse nada, como se achassem que eu não fosse um pesquisador, um mestre, ou um acadêmico, sei lá, nesse sentido da escola superior. Aí eu perguntei para eles aqui no Acre, isso em Rio Branco, capital. A gente mora na região norte, na floresta tropical, região amazônica, em Rio Branco e no Acre. Quem de vocês aqui conhece um pé de samaúma? Ninguém me respondeu. Eu fiz a mesma pergunta e disse, quem de vocês conhece baleia?
Aí todo mundo, eu, olha que maravilha. Vocês não conhecem o pé de Samaúma, mas conhecem baleia. Aí eu quero pedir para vocês que cada um de vocês, em qual rio aqui do Acre vocês viram baleia, que eu também quero ir ver. Ou seja, eles ensinam mais a coisa do outro e deixam de ensinar a nossa. A escola, a ordem vem de cima, não vem de baixo. Essa é a controvérsia da educação no Brasil. Não ensina a realidade da senhora, não ensina a realidade da sua região. Ele vai ensinar a metrópole. Por exemplo, aqui no Acre, a gente pega um livro de ciência, vai estar lá o elefante, a zebra, a girafa, o leão, como se aqui não tivesse o tatu, a paca, o jacaré, a onça pintada, o catitu, entendeu? O jabuti. É assim que é a nossa educação. Então, a gente indígena, a gente quer ensinar primeiro as nossas frutas, os nossos animais, o nosso legume, os nossos igarapé, a demarcação da nossa terra, o nosso direito, a nossa língua materna, os nossos costumes, para depois aprender o costume que está lá na cidade. Então, isso é a escola que nós que queremos, isso é a escola que fazemos, isso é a escola que sonhamos sempre de ter esse apoio. Felizmente, a gente recebe livros de outras regiões que não tem nada a ver. Isso acontece que quando um não indígena, uma criança vê um índio, olha aí, o caboclo, ele come gente. Olha aí, esse caboclo não é mais... ele fede. Esse caboclo aí é preguiçoso. É isso que tem na cabeça. Eu li um livro chamado O Índio que Pensamos na Nossa Cabeça. Ele é público, esse livro, ele está no YouTube. Entendeu? Ele explica um pouquinho, o outro fala do outro sem conhecer. Quando eu quero falar da senhora, eu tenho que conhecer primeiro a senhora. Maricota Pinagé diz o seguinte, que quando, para falar de mim como indígena, a senhora tem que viver a vida inteira comigo. Se a senhora não viveu a vida inteira comigo, deixa que eu falo, porque quem sabe da minha realidade, quem sabe da minha cultura, quem sabe da minha língua materna, quem sabe da minha espiritualidade é eu. Então, isso que nós queremos, é isso que nós ensinamos. Mas, infelizmente, a escola não indígena, a educação no Brasil, a educação de modo geral, ela é dessa forma. Ela sempre vem da ordem de cima. Sempre a gente tem que fazer o mandado. Ninguém nunca tem essa autonomia, a gente nunca tem esse poder de dizer que eu vou ensinar que essa sandália, ou essa floresta, ou esse rio, é desse jeito. Então, eu queria dizer para a senhora sobre a educação, é isso. A gente ensina a criança a tomar banho cedo, a brincar cedo, a acostumar com o ambiente cedo, a ter interação com o outro cedo, ter a simplicidade, a humildade. Só para a senhora ver, a minha pesquisa do mestrado é voltada especificamente para o povo. Eu sempre disse que um título de mestre não vai me dizer nada, não me significa nada. Eu estou fazendo isso porque é a obrigação que o homem branco inventou, porque para me ser mestre eu tenho que passar 2 anos estudando a vida do outro, para depois estudar a minha. Eu já poderia ser mestre sem passar na universidade, mas, infelizmente, é obrigação, é ordem, é poder do homem branco sobre o outro como, entre aspas, diferente, porque acha a gente diferente. Para me ser para me ter um título, ele tem que passar tanto tempo confinado, passar tanto tempo lá sentado, passar tanto tempo lá trancado. E aqui não, é contrário. A nossa educação é passar quanto mais tempo solto, mais ele está aprendendo as coisas da sua própria cultura, do seu próprio costume, da sua própria espiritualidade, da sua própria história. Porque a gente tem assim, o indígena, ele não tem uma história, mito, lenda. Nossa, a história é verdadeira desde o surgimento, que a gente vem sofrendo, que a gente vem passando, que a gente vem resistindo. Não é mito. Ninguém tem lenda, a gente só conta história de verdade, que acontece no dia a dia, dessa nossa ancestralidade, que se vai passando de geração em geração, que é passada na oralidade. Mas agora nós somos obrigados a registrar, nós somos obrigados a pesquisar, nós somos obrigados a publicar esses materiais. Era isso. Muito obrigada. Puruma, a gente tem um caminho muito, muito grande, muito desafiador pela frente, né? Mas eu acho, eu ousaria dizer que alguns movimentos, mesmo pequenininhos, né, uns passinhos de formiga que acontecem, que são muito importantes, como, por exemplo, o curso que acontece no NEAB da Universidade Federal do Acre, né, racismos e antirracismos na infância. Sou colega da Edilene nesse curso, também estou frequentando. Então, a gente ali vê um movimento, um interesse, e a gente... cada um fazer a sua parte, né? Porque eu concordo muito com o que tu disseste, assim, que a gente junto, talvez a gente consiga, né? Vocês, o indígena
tem que contar sua história, o lugar de fala é vocês têm que pesquisar, vocês têm que falar, vocês têm que escrever, vocês têm que documentar, mas isso tem valor para todos nós, né? Então, eu acho que o movimento que a gente pode fazer é entender que isso também afeta a minha vida, isso também rouba a minha história, né? Que o racismo, o preconceito, a discriminação não é bom para ninguém por uma, né? E que a sabedoria que está na floresta, que está no povo originário, que está no povo indígena, ela favorece, ela é importante para todos nós. Então, assim, eu ousaria dizer que dá para ser um pouquinho otimista, apesar de todos esses retrocessos, mas eu vejo muitos professores, eu vejo muitas pessoas envolvidas. Eu vi agora, nesse 19 de abril, algum movimento para dizer, não, que dia do índio, caramba, não é como eu aprendi na escola 50 anos atrás, todo mundo botar uma pena na cabeça, né? De um jeito preconceituoso, de um jeito superficial, sem valorizar a grande diversidade dos povos, né? Então, assim, a gente vê esse movimentozinho. Vocês concordam comigo que isso dá para ter, assim, um pouquinho de esperança, que talvez a gente possa sonhar junto? Por uma. Eu queria interferir a senhora dizendo o seguinte, mesmo com essas barreiras que eu estou falando, somos resistentes hoje, esse ano de 2020, nós temos 3 mestres do mesmo povo, entendeu? Para você ver, está tendo um avanço. Mesmo com esse avanço, mas ainda tem uma lacuna muito grande. E quero dizer que eu faço parte do NEAB também. E agora que está começando, mesmo assim, timidamente, ele está avançando. Mas precisamos avançar mais, porque já estamos com 40 anos de universidade. O que é que temos que esperar ainda? Hoje, nós temos cota para deficiente na universidade para participar de processo seletivo para professor. Nós temos cota de negro para participar de professor dentro da universidade. E para indígena? Quando? Quem? Como nós vamos inserir esses povos indígenas? Então, mesmo que timidamente, eu reconheço que já tem um grande avanço com a nossa participação dentro do NEAB, dentro da pesquisa, dentro dessa formação. Eu sou uma das pessoas formadoras dentro do NEAB sobre o racismo estrutural, não sei o que mais, tem tanto nome aí que a gente inventa, mas que vai acabar no mesmo crime, entendeu? Então, isso é um avanço, mas precisa ainda ter pessoas lá dentro que façam essa diferença. Por nós mudamos, só que não depende de nós. Tem pessoas lá que ele tem poder de mudar, infelizmente, não é aquilo que a gente pensa ter acessibilidade. No próprio NEAB, tem pessoas que estão lá, mas ele não é 100% na causa. Ele está lá para ocupar um espaço, não é pela causa. Eu vejo isso. Eu estou ficando velho, não é doido, não. Eu estou enchendo minha bochecha em diversas situações. Entendeu? Então, existe no próprio indígena. Tem indígena que se forma lá, ele não quer mais voltar para a aldeia. Tem isso? Tem. Mas a maioria quer voltar, a maioria quer ajudar, a maioria é voltada à sua formação, à sua pesquisa para o seu povo. Era isso. Uruma, muito obrigada. Eu queria ouvir as meninas uma palavrinha final ainda. Quero já agradecer imensamente, né, por tudo que eu aprendi hoje, por ouvir vocês, por vocês compartilharem um pouco dos desafios, dos sonhos. Muito obrigada. Mas eu queria as palavras finais da Matsiani e da Pacacuru. Então, né, agradecer, né, pelo convite da Cris, da Edilene e todos juntos, né? Como falamos, como tinha falando, não é fácil para nós indígenas manter como nós estamos hoje. Viemos de lutas e lutas para chegar como estão hoje. Então, poucos estamos igual criança ainda. Agora que estão começando a arrastar ainda. Ainda falta muito para andar, para ele mesmo poder comer, para ele mesmo poder se vestir. Ainda falta muito, então, nós povos indígenas poder estar ocupando nossos espaços ali em qualquer setor público, em qualquer setor privado. Então, temos que ter resistência e ocupar os nossos espaços acima de tudo e valorizar a nossa cultura. Onde nós formos, temos que sempre valorizar a nossa cultura acima de tudo. Edilene.
Obrigada, Eu quero agradecer, né, o espaço e agradecer aos meninos também, a Marciane e o Eldo, que eu fiz o convite, eles toparam estar aqui comigo, né? Eu acredito que naquela frase que ninguém larga a mão de ninguém, e com isso a gente consegue ir juntos, né? E sobre os povos, eu vejo que é resistir mesmo, porque, por exemplo, tem muitos povos ainda que falam seu idioma 100%, então tem dificuldade para poder reivindicar, né, na língua portuguesa. E assim também como tem os povos que fala só o português e está deixando de lado a sua língua materna, ou porque teve que resistir tanto que acabou que optou como português a primeira língua. Então, eu vejo que isso também é um retrocesso, né? E que a gente tem que estar sempre, como o próprio PPP, 50%, porque a gente não pode deixar ser lesado por pequenas coisas e não podemos também esquecer a ancestralidade, o que fez os povos estar resistindo até hoje, né? É isso. E aí tem uma frase que o povo Xanenau fala, né, que é Xavá, Xavá, que significa luz, né? Então, Xavá, Xavá para todos nós. Xavá, xavá. Obrigada, gente. Muito obrigada, meninas. Obrigada por uma. Espero que tenhamos outras oportunidades de voltar a conversar. Sim, sim. Obrigado. Conte com a gente sempre que precisar, viu? Prazer conhecer. Prazer estar com você essa tarde.